Maria, um refúgio para todos os pecadores. Para todos os pecadores. É isso mesmo, Nossa Senhora é aquele refúgio que Deus preparou para um pecador arrependido. Deus não pode amar o pecado, Deus não ama a malícia, a mentira, o erro. Mas quando alguém se arrepende e deseja a misericórdia de Deus, Deus preparou um refúgio especialíssimo, maravilhoso, para quem quer o socorro de Deus. Ainda que tenha pecado muito, ainda que tenha cometido grandes erros, Deus preparou um refúgio para nós, pecadores. Eu quero abrir com você a Sagrada Escritura no livro de Josué, capítulo 20. Josué, capítulo 20, versículo 1. Fala aos israelitas: designai para vós cidades de refúgio, de que vos falei por meio de Moisés. Quem tiver matado alguém, olha só, quem tiver matado alguém involuntariamente, sem premeditação, poderá fugir para essas cidades que lhe servirão de refúgio contra o vingador de sangue. Existia um justiceiro no povo de Israel, aquele que fazia a justiça conforme a lei de Moisés. Mas quem estivesse nessa cidade de refúgio, o justiceiro, o vingador de sangue em hebraico chamado Goel, ele não poderia matar essa pessoa, não poderia castigar essa pessoa se ela estivesse no refúgio. Só que aqui é somente para quem tinha cometido um homicídio involuntário, não tinha premeditado, foi algo que não foi totalmente intencional. Mas agora, sobre a Virgem Maria, nós estamos falando que os piores pecadores, aqueles que não merecem, eu repito, aqueles que não merecem, que fizeram os piores pecados que se possa imaginar, têm um refúgio seguro. A Virgem Maria é refúgio dos pecadores, mas claro, nós precisamos falar aqui que existe uma concepção falsa da misericórdia. Algumas pessoas que acham que basta chamar a misericórdia de Deus sem desejo de mudar de vida, sem conversão. Não é disso que nós estamos falando. E a formação do nosso livro vai nos explicar muito bem que aqui nós estamos falando para um pecador que quer ajuda, que quer o arrependimento. Deus preparou um refúgio, uma consolação maravilhosa, e mesmo os piores pecadores têm esperança, não têm medo de se aproximar dessa rainha. Eu quero começar contando para você uma história muito forte, que vai te ajudar a não ter medo nenhum dessa rainha. Mesmo que alguns reis e rainhas impõem respeito, às vezes ficamos com medo de aproximar de uma pessoa tão importante, mas assim não acontece com a Virgem Maria. Vou contar para você esse exemplo. Existia um rei que todos os anos, no dia do seu aniversário, ele soltava um preso. E ele visitava o presídio para saber qual preso seria escolhido para ser solto naquele dia tão especial para ele. E assim, como todos os anos ele fazia, um ano ele chegou no presídio e ali ele gastou o seu tempo ouvindo vários presos. Todos eles queriam falar e o rei deu oportunidade para todos com muita paciência. Era um rei clemente, era um rei misericordioso. Fazia justiça, pois precisava punir quem fazia o erro, mas mostrava sua clemência, especialmente nesse dia. O que aconteceu? Ele conversava com vários dos presos e cada um dos presos tentou mostrar para o rei que, na verdade, eles estavam ali não por culpa total deles. Alguns diziam que tinha sido um engano, que era alguém parecido com eles. Outros tentavam apelar, dizendo que tinham família, que tinham filhos pequenos. Outros tentavam dizer que não foi bem assim. Olha, me inventaram mentiras sobre mim. Tentavam justificar. Olha, eu até fiz isso, mas foi por causa de tal pessoa. Às vezes acontece. Os padres dizem que na confissão, em vez das pessoas dizerem os seus pecados, as pessoas começam a dizer: oh, meu marido fez isso, meu filho fez isso, minha esposa fez isso.
e o sacramento da misericórdia para nós contarmos os nossos pecados. Pois esse rei parecia um padre ouvindo confissão, mas confissões mal feitas, porque todos tentavam se justificar. Porém, existe uma máxima de Santo Agostinho que diz assim: quando nós nos justificamos, Deus nos acusa. Quando nós nos acusamos, Deus nos justifica. Um dos presos não foi atrás do rei. Todos estavam afoitos, desesperados. Tenta imaginar, é a chance da minha vida. Eu vou ficar anos presos, talvez alguns com prisão perpétua. Tinham chance de ser libertos. Todos estavam muito ansiosos, todos ali na fila para falar com o rei, tentando dizer para ele alguma coisa. Mas existia um preso que não estava assim. Existia um preso no cantinho, com as mãos sobre os joelhos. Tenta imaginar a cena, naquele lugar inóspito, um lugar que não é bom de se viver, num lugar um pouco mais isolado, mas na sombra, aquele preso cabisbaixo, com o olhar triste e a cabeça baixa, seus cotovelos apoiados nos seus joelhos, sentado, com sua cabeça baixa, como alguém que estava triste. E o rei foi até esse homem conversar com ele. Quando o rei se aproximou, o rei disse: e você? Não vai tentar contar sua história para também ser solto, para querer ser solto, para ser o escolhido, para ser solto nesse dia de hoje? E ele disse: não. Por quê? O que foi que você fez? Foi assim tão grave? E ele disse: eu matei uma pessoa. E o rei perguntou: mas por que você fez isso? Qual a justificativa? Por que você matou uma pessoa? Ele disse: eu não soube controlar os meus instintos. Eu senti muita raiva de algo ruim que fizeram comigo e não soube me dominar. E por isso pratiquei esse crime. E o rei pensou, olhou ao seu redor e disse para os seus ministros: eu já decidi quem é que vai ser solto. Sim, rei, quem será o escolhido, o eleito desse ano? O homem que será solto será esse daqui. Mas todos disseram: mas como? Ele é um assassino, ele matou uma pessoa. Como? Ele é um assassino, não pode ser ele. E o rei disse: é porque no meio desses homens tão bons, tão santos, tão puros, porque foi assim que todos se apresentaram a mim, esse homem tão sujo, tão imundo, matou alguém, tem as mãos manchadas de sangue, vai acabar contaminando tantas pessoas boas nesse lugar. E assim, o rei soltou o homem que soube se acusar, soube reconhecer o seu grande erro e estava realmente arrependido. Para dizer que realmente quem se acusa, Deus justifica. O tribunal da misericórdia, que é o sacramento da confissão, sacramento da reconciliação com Deus, é o único tribunal onde o réu, onde a pessoa acusada diz que ela é culpada. Ela vai lá não para se justificar, para dizer: eu sou culpado, eu fiz isso, isso, isso. É o único tribunal onde a pessoa é reconhecida como culpada, mas ela sai como inocente. Já pensou nisso? Aquele que se justifica, Deus acusa. Aquele que se acusa, Deus justifica. É essa misericórdia que nós queremos falar. Que não existe limite para o amor e para o perdão, quando uma pessoa realmente quer a ajuda de Deus, quer o perdão de Deus. E Deus preparou esse refúgio, que é o coração da mãe. Infeliz daquele que não conhece essa intercessão da Virgem Maria, para sair dos remorsos e do peso dos erros que cometeram no passado. Então, o nosso livro vai nos fazer mergulhar nesse mistério de um rei e de uma rainha que são diferentes de outros reis. Maria é rainha de misericórdia até para com os mais miseráveis, muito mais do que esse rei dessa história que eu contei. No final eu vou contar uma história mais forte ainda. Muito mais é a Virgem Maria. Não só um preso por ano ela solta,
mas milhares e milhares, todos que se refugiam nela. Podemos, porventura, ter medo de que Maria despreze ajudar algum pecador por vê-los carregados de tantos pecados? Ou acaso nos devem intimidar a majestade e santidade dessa grande rainha? Não, de modo algum, diz o Papa São Gregório. Porquanto ela é mais excelsa e mais santa, tanto é mais doce e mais piedosa para com os pecadores, que se querem emendar e a ela recorrem. Quer dizer, por ser grandiosa, santíssima, rainha, ela deve causar medo por ser tão grande? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Qualquer pecador deve ter esperança na doçura, na bondade dessa mãe, mesmo pior pecador que seja, se quiser ajuda, se quiser lutar contra o pecado, mesmo que esteja preso ao pecado, mesmo que seja difícil, se você quer ajuda, existe esse refúgio. A majestade dos reis e das rainhas causa medo, faz com que os súditos temam chegar na presença deles. Mas onde estão, pergunta São Bernardo, os infelizes que podem ter medo de se apresentar diante dessa rainha, rainha de misericórdia? Nela não há nada de terrível, de severo, pelo menos para conosco não. Para com os demônios, ela é terrível como um exército em ordem de batalha, está lá em Cântico dos Cânticos, se eu não me engano, capítulo 6. Não é? Ela é terrível como um exército em ordem de batalha. Nela não há nada de terrível nem de severo para com os pecadores. Ela é toda benigna e amável para os que a procuram. Maria não só dá aquilo que pedimos, mas ela mesma nos oferece a todos leite e lã. Como assim, irmão Luiz Maria? Santo Afonso, ele é todo bíblico. Tudo que ele fala, ele está citando sem você nem perceber a Sagrada Escritura. Leite e lã, ele está fazendo uma referência à mulher forte, à mulher virtuosa de Provérbios, capítulo 31, que diz que ela cuida dos seus filhos, ela providencia o leite necessário para se alimentar e ela providencia a lã necessária para proteger do frio. E ele faz essa comparação. O leite representa a misericórdia, que nos dá ânimo e confiança de que Deus vai nos acolher e perdoar. E lã representa a proteção, o refúgio para nos defender dos raios da justiça de Deus. Quer dizer, o pecador merece castigo. Um pecador merece correção. Você lembra do episódio de João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, da mulher pecadora, na verdade, da mulher adúltera. Essa mulher foi pega na hora do pecado. Ela estava tendo relações sexuais com um outro homem que não era o seu esposo. Essa mulher, junto com aquele homem, segundo a lei, deveriam ser apedrejados até morrer. Essa era a lei mosaica. O pecador era castigado. Quando era um pecado de morte, era um castigo de morte. Essa mulher deveria ser castigada. E tentaram pegar Jesus, para que Jesus falasse mal da lei de Moisés, para que Jesus dissesse não, ela não deve ser castigada. Mas Jesus não foi contra a lei. Jesus sabe que os pecadores devem ser corrigidos. Mas Jesus, ele mesmo, assumiu a morte daquela mulher para que ela tivesse uma nova chance. Ele mesmo assumiu a minha morte e a sua morte para que nós tivéssemos uma nova chance. Então ele disse, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Não é errado castigar os pecadores, mas eu peço que comece por aquele que não tem pecado. E eles sabiam que Jesus tinha um dom de ciência, que se alguém atirasse pedra, Jesus sabia o pecado daquelas pessoas, o pecado escondido. Todos ficaram com medo de jogar a pedra e um por um foram saindo. E Jesus disse, onde estão aqueles que te condenaram, mulher? Ninguém pôde te condenar? Os que te acusavam? E a mulher disse, ninguém, Senhor. E o único que tinha autoridade e poder para corrigir, para castigar o castigo que ela merecia, diz a ela com amor, nem eu te condeno, nem eu te condeno. Vai e não voltes a pecar. Gente, isso é lindo demais.
Isso é o Evangelho de Deus. Isso é um Deus que não passa a mão na nossa cabeça, dizendo que pecado não tem problema. Não, ele assumiu a morte que aquela mulher deveria receber. Mas ele pede a ela que não volte para o pecado, porque foi o pecado que crucificou ele. É o pecado dela e de cada um de nós que fez Jesus sofrer a tortura da cruz. Mas Jesus, se fosse necessário, sofreria mais uma vez e mais uma vez para salvar os seus filhos amados. E ele deu como refúgio essa mãe. Por isso, ela é o refúgio para nos defender dos raios da justiça de Deus, dos castigos que nós merecemos. Isso é a graça de Deus. Mas como dizem os santos, a graça imita a natureza. A graça supõe a natureza. É só você pensar como funciona na sua casa. Às vezes o pai chega e descobre coisas erradas que os filhos fizeram e precisa de um castigo, de uma correção. E o pai diz: quem fez isso? E o pai vai dar um castigo grande, mas o filho se refugia na mãe, abraça a mãe e a mãe diz: não, meu amor, não bata nele agora, não faça isso agora. Eu prometo que eu vou corrigir, eu vou conversar, ele não vai fazer isso de novo. A mãe defende, não é? Deus criou esse equilíbrio entre o pai e a mãe, porque a justiça e a misericórdia precisam trabalhar juntos. É preciso corrigir o erro, mas é preciso corrigir com amor. Por isso Deus traz esse equilíbrio na nossa vida cotidiana, muito mais no mundo espiritual. A graça supõe a natureza. Isso significa que o nosso dia a dia manifesta o mundo espiritual. Narra Suetônio do imperador Tito. Olha só, esse homem chamado Suetônio conta a história de que esse imperador tão poderoso chamado Tito, ele não sabia negar favor nenhum quando alguém pedia a ele. Ele era um rei que se manifestava para todos como um rei bom, clemente. Por quê? Aqui vai contar a história. Porque ele queria manter uma boa imagem de um soberano que fosse amado por todos, que todo mundo admirasse, mesmo que não fosse verdade. Era um imperador populista. Ele queria que todos o admirassem, criar uma imagem falsa dele. Então, todo mundo que chegasse, ele dizia sim, dizia que ia ajudar, dizia que ia de algum modo ajudar aquela situação que a pessoa pediu. Nem sempre ele falava a verdade. Nem sempre ele estava realmente querendo ajudar aquela pessoa. Ele mentia muitas vezes, não honrava com seus compromissos, mas criava uma boa aparência. Então imagina, se esse homem, que muitas vezes mentia ou faltava promessa, foi um homem que procurou ser clemente, procurou pelo menos ter a imagem de um imperador que não causasse medo nos outros, nossa rainha não pode, entretanto, mentir, mas pode sim alcançar tudo o que ela quiser para os seus devotos. Tão bom e compassivo lhe é o coração de mãe e de rainha, que não deixa voltar de mãos vazias quem a invoca. Nunca sairá de mãos vazias quem se aproximar de Nossa Senhora com confiança e pedir a ela o socorro que você precisa. Nunca sairá de mãos vazias. Pode ser que você faça um pedido errado. Pode ser que você peça alguma coisa que não é bom para a sua alma, que é um perigo para você, um risco até de perdição eterna. Mas aí a Virgem Maria te acolhe, e se ela vê que você não está sabendo pedir da maneira certa, pode ser que ela não te dê aquilo que você quer, na hora que você quer, mas ela te dá de outro modo uma graça muito maior que você realmente precise naquela hora. Nunca você vai sair de mãos vazias se você pedir ajuda dessa mãe, que é refúgio dos pecadores. Mas como podereis vós, ó Maria, lhe diz São Bernardo, deixar de socorrer os infelizes, se vós sois a rainha da misericórdia? Ouve só o que São Bernardo diz. E quem são os súditos da misericórdia? São os miseráveis. Sois a rainha da misericórdia, e eu, entre os pecadores, sou o mais miserável. Olha a meditação que profunda de São Bernardo.
Logo, se eu, por ser o mais miserável, eu sou então o maior dos vossos súditos. Se tu és a rainha da misericórdia e eu sou o maior dos miseráveis, eu sou o maior súdito que a senhora tem. Vós deveis então ter mais cuidado de mim do que dos outros. Pode parecer um trocadilho, uma brincadeira, mas não é. É verdade. Vós deveis então cuidar mais desse servo do que dos outros. Na sua casa, a graça não supõe a natureza? Na natureza, na nossa vida cotidiana, não é assim que acontece? Uma mãe vê um filho mais doente, mais necessitado de cuidado. Ela vai dar muito mais atenção para esse filho que tem algum problema de saúde, que tem alguma dificuldade moral maior. Ela vai rezar muito mais por um filho que está nas drogas, que está na bebedeira, que está na prostituição, que está numa vida errada, do que pelos filhos que já estão encaminhados, que já estão fazendo bem, que já estão num caminho de santidade, de salvação, já formaram sua família. Ela se preocupa com aquele filho que está doente fisicamente ou moralmente. Isso é verdade na nossa vida cotidiana. Isso é verdade também no mundo espiritual. A Virgem Maria ama todos os seus filhos. E quanto mais esse filho se aproxima dela, mais ela pode exercer a sua misericórdia. Porém, os filhos mais pecadores são os filhos mais doentes, são os que mais precisam da misericórdia dela. E ela vai se desdobrar em 1000 para poder socorrer esse filho doente, por mais que ele pareça não merecer. Existem pessoas que ficam indignadas com o capítulo 15 de São Lucas. Isso mesmo. Mas, irmão Luiz Maria, o que tem no capítulo 15 de São Lucas? No capítulo 15 de São Lucas nós vamos encontrar a parábola do filho pródigo. E na parábola do filho pródigo nós vemos uma aparente injustiça. O pai trata com todo carinho, com todo amor, aquele jovem que merecia castigo, que merecia correção, que merecia palavras duras, que merecia ir para o inferno. O pai corre ao encontro desse filho sujo, imundo, cheio de pecados, com as mãos sujas de pecado e suja também de sujeira daquela vida miserável que ele se entregou. E o outro filho mais velho fica indignado, porque o pai faz uma festa, o pai mata um novilho gordo, o pai faz aquele churrascão para um filho que não merecia. E o filho mais velho diz: eu te sirvo dia e noite e dia. O senhor não matou nem um cabritinho para eu comer com os meus amigos. E chega esse teu filho, nem chama meu irmão, e o senhor trata assim? E o pai diz: filho, tudo que é meu é teu. Afinal de contas, aquele outro filho mais jovem, ele pegou a parte dele na herança, ele não merece mais nada ali naquela casa. Ele tinha o risco de se perder para sempre. Então o pai diz: tudo que é meu é teu. Pode parecer injustiça, mas não é não, filho. Eu quero que o teu coração seja misericordioso como o do teu pai. Eu quero que você aprenda comigo a ser aquilo que eu sou. O amor verdadeiro. Então, às vezes nós não entendemos porque Deus tem tanta paciência com os pecadores. Jesus disse a Santa Faustina: minha filha, para castigar eu tenho uma eternidade inteira. Se não quiser se arrepender, o castigo será eterno. Agora, para dar chance de perdão e de mudança e de salvação, para dar minha misericórdia, eu só tenho essa terra. Assim a doutrina da igreja ensina. Se a pessoa não se arrepender aqui, depois nunca mais haverá perdão. Se a pessoa não aproveitar a chance aqui, e Deus dá todas as chances necessárias, extrapola essas chances, ela não terá salvação. Por isso nós precisamos ter os sentimentos como de Deus. Lá em Efésios vai dizer: tornai-vos imitadores de Deus como filhos amados. Também São Paulo vai dizer: tende em vós os mesmos sentimentos que haviam em Jesus Cristo. Nós não podemos ser mesquinhos, não podemos ser simplesmente justiceiros com a justiça humana. Em Isaías vai dizer, no final de Isaías,
Está escrito assim: a nossa justiça diante de Deus é como um pano imundo, cheio de sujeira. Nós queremos justiça, mas nós não somos justos. Nós queremos justiça, mas Deus é justo. A nossa falsa justiça muitas vezes é um engano. Por isso, esse filho mais doente é o que tem mais carinho, mais cuidado da mãe. Isso é uma necessidade. Santa Teresa d'Ávila, existe uma passagem onde ela diz assim, olha só que Santo Afonso Maria de Ligório diz: os santos não guardam ódio de quem os maltrata, mas os amam mais do que antes. O Senhor, em recompensa à sua paciência, aumenta-lhes a paz interior. Olha que bonito. Dizia Santa Teresa d'Ávila, por exemplo: as pessoas que falam mal de mim, parece que eu as amo com mais amor. As pessoas que falam mal de mim, parece que eu as amo com mais amor. Isso é um dom que Deus dá para quem procura imitar a Deus no perdão. Você sente uma paz interior, você sente compaixão daquela pessoa que te deseja mal. Você reza por ela e Deus traz paz ao seu coração. Assim a Virgem Maria sofre com os filhos pecadores, mas ela se preocupa mais ainda com esses, porque eles correm o risco da salvação. Ela reza mais ainda por esses, para que se salvem eternamente. Então, não há número de culpas que possa exceder a quantidade de amor que a Virgem Maria tem para com os pecadores. Não digais, ó Virgem Santíssima, que não vos é possível socorrer-nos, por ser grande a multidão dos nossos pecados, pois não há quantidade de culpas que possa ultrapassar a quantidade do amor e do poder da Virgem Maria para socorrer os pecadores. E agora na página 99 está escrito em negrito: não há no mundo pecador tão perdido que não participe da minha misericórdia. Isso Nossa Senhora disse a Santa Brígida. Eu sou rainha do céu e mãe de misericórdia. Para os justos sou alegria, para os pecadores sou a porta por onde entram para Deus. Não há no mundo pecador tão perdido. Eu vou repetir, não existe pecador tão perdido que não possa encontrar misericórdia em Nossa Senhora, que não participe da minha misericórdia, pois a minha intercessão, por minha intercessão, todos são menos tentados do que haviam de ser. Nenhum deles, nenhum dos pecadores, a não ser aqueles que rejeitaram a Deus, e Deus rejeitou, pecado contra o Espírito Santo, a não ser aqueles que rejeitaram, é a pura malícia, escolheram o caminho das trevas e não querem mais saber de Deus, aqueles que o próprio Deus rejeitou por causa do pecado contra o Espírito Santo. Mas, irmão Luiz Maria, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Eu não quero mais estar no pecado, eu não quero mais, eu quero vencer esse meu vício, é difícil, eu caio de novo no pecado, mas eu quero a ajuda dela. Se você pensa assim, você não pecou contra o Espírito Santo. Mesmo que você dolorosamente repita os espinhos que você crava no coração de Jesus com os repetidos pecados, você só peca contra o Espírito Santo se você rejeita a misericórdia de Deus, se você não quer lutar contra o seu pecado. Então, fora isso, nenhum pecador, por pior... Gente, pensa no pior tirano, pensa no mais cruel dos pecadores que mataram milhões. Nem esses são rejeitados por Deus. Claro, eles têm que reparar o seu erro no purgatório. Eles têm que ter um arrependimento verdadeiro. Mas nenhum deles será rejeitado. Esse refúgio é para todos os pecadores. Nunca perca a esperança. Por pior que você seja, por pior que seja aquela pessoa que você ama, que está longe de Deus, nenhum pecador é rejeitado pela Virgem Maria. Nenhum deles é abandonado por Deus e pela Virgem Maria. Mãe de misericórdia me chamam todos. Em verdade, a misericórdia de Deus para com os homens me fez também tão misericordioso para com eles, tão misericordiosa para com eles. Infeliz, portanto, conclui a Virgem Maria, infeliz será eternamente, na outra vida, aquele que, podendo nessa vida recorrer a mim,
tão compassiva com todos os pecadores, não me invoca e acaba se perdendo. Infeliz aquele que pode aproveitar, chamando a ajuda da Virgem Maria, gritando pela sua mamãe do céu, e não faz isso. Na última formação nós meditamos. É uma ofensa à Virgem Maria. Ela sente ofendida, ferida, quando você não pede ajuda dela. Não só quando a gente comete um pecado. A gente entristece, fere o coração de Maria. Mas o coração de Jesus e o coração de Maria são feridos quando você não pede ajuda dela. Imagina, Jesus te deu no momento da dor extrema, que Ele nos salvou. Na hora da cruz Ele diz, eis aí tua mãe. Aí você diz, eu não quero. Aí você diz, não vou pedir a ajuda dela. Eu não vou recorrer à maternidade dela. Eu não quero esse presente que o Senhor me deu. Mas filho, custou o preço do meu sangue, esse refúgio que eu estou te dando. A minha mãe, aquela que escolhi para ser minha, eu estou dando para te ajudar. Ela me ajudou a carregar a cruz, eu inocente. Ela vai te ajudar você a sair dos seus pecados, a carregar sua cruz até chegar ao céu. Não, eu não vou recorrer a essa mãe. Não é uma ofensa terrível? Não é um desprezo, uma ingratidão a Jesus? Pois o coração de Jesus sente ferido e o coração de Maria sente ferido quando você não pede ajuda dessa mãe. E eu vou repetir, infeliz. Infeliz será eternamente na outra vida aquele que, podendo nessa vida recorrer a mim, tão compassiva, com todos, mesmo os piores pecadores, não me invoca e por isso se perde. Recorramos, pois, sempre à proteção dessa Dulcíssima Rainha, se nós queremos seguramente nos salvar. Santa Brígida ouviu a Virgem Maria garantindo que ela é mãe não só dos justos e dos inocentes, mas também dos pecadores que querem se emendar. Lá no Apocalipse capítulo 12, diz que essa mulher gloriosa é mãe de quem? Dos que obedecem os mandamentos. Mas ela diz não só dos bons que obedecem os mandamentos, também dos pecadores que estão em pecado mortal, mas que querem a minha ajuda, que querem mudar de vida. Mesmo que esteja afundado em algum vício, ainda não conseguiu, mas quem está lutando vai receber a ajuda da Virgem Maria. Esta mãe de misericórdia encontra pronta para abraçá-lo e socorrer ainda mais do que fosse sua mãe corporal. É o que diz o Papa Gregório VII, dizendo à princesa Matilde, desiste da vontade de pecar e encontrará Maria. Eu garanto mais pronta em amar-te do que a tua própria mãe. Portanto, quem aspira a ser filho dessa grande mãe, é preciso que primeiro deixe o pecado e depois será, sem dúvida, aceito por seu filho. Mas, irmão Luiz Maria, eu estou numa situação de pecado. Eu ainda não consegui vencer esse pecado. Então, por isso, eu não sou filho dessa rainha, se você não lutar contra o pecado. Aí que está, nós estamos denunciando também a falsa misericórdia. Cuidado! Existe uma falsa misericórdia que é divulgada muitas vezes por aí. Não é a doutrina da igreja. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, eu vou ler para você. Romanos, anota essa passagem. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Desprezas a riqueza da bondade de Deus, da tolerância de Deus, da sua longanimidade, não entendendo que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Toda essa passagem vai dar uma explicação linda. A bondade de Deus te convida ao arrependimento. Se não houver arrependimento, não existe perdão dos pecados. Mas, irmão, eu caio e confesso. Depois eu caio de novo e confesso. Jesus não se cansa de te perdoar, se você quiser ser ajudado por Ele. Mas eu tenho vergonha, irmão. Vença a vergonha. Ele não cansa de te perdoar. É para ter vergonha mesmo de pecar. Minha mãe dizia, quando eu dizia, mãe, tenho vergonha de confessar. Você não teve vergonha de pecar na frente de Deus? Por que vai ter vergonha de confessar? Não é? É difícil para a nossa natureza humana, tão frágil, pensar assim. Mas nós precisamos vencer essa vergonha, porque não tivemos vergonha de pecar.
Então precisamos nos humilhar diante do Senhor. Aquele que se arrepende, não existe limite para a misericórdia de Deus. Mas essa é uma condição. Jesus disse para a adúltera: vai e não tornes a pecar. Mas eu quero te contar um segredo. O arrependimento sincero dos pecados é um dom de Deus. É preciso pedir esse dom. Um arrependimento profundo, dom das lágrimas, chorar os seus pecados, é um dom especialmente que Deus dá para quem olha para a paixão de Cristo, para quem medita as chagas do Senhor, porque foi por mim. Como Paulo diz em Gálatas 2:20, Cristo me amou e por mim ele se entregou. Meditar a paixão de Cristo é uma das armas mais poderosas para conseguir o arrependimento sincero dos nossos pecados. E, finalizando nossa meditação, Nossa Senhora mostra que aquele que se esforça, aquele que quer abandonar o pecado, recebe o seu auxílio. Digo com sua obstinação, Deus amaldiçoa quem com a sua má vida e ainda mais com a sua obstinação aflige essa boa mãe. Eu digo com a sua obstinação, porque quando o pecador, embora em pecados, se esforça para deixar a vida de pecado, embora esteja no pecado, mas se esforça por abandoná-los e para isso procura o socorro de Maria, que é o refúgio dos pecadores, essa mãe não deixará de o socorrer e fazer tudo para levá-lo de novo para a graça de Deus. Assim um dia ouviu Santa Brígida, da boca de Jesus Cristo, falando com a sua mãe: ajudas aquele que procura converter-se, e a ninguém deixas retirar-se sem consolo. A ninguém deixa retirar-se sem consolo. E tu ajudas, ó mãe, aquele que procura converter-se. Enquanto, pois, o pecador está obstinado, Maria não pode ajudar, Maria não pode dar o seu amor. Mas se ele, achando-se nas cadeias de alguma paixão, de algum vício, se fez escravo do inferno, ao menos se encomendar à Virgem Maria e lhe pedir com perseverança e confiança que o ajude a sair do pecado, sem dúvida essa boa mãe lhe estenderá a mão poderosa para quebrar essas cadeias, essas prisões, esses vícios e conduzi-los pelas veredas da salvação. Gente, isso é lindo demais, isso é profundo demais. Eu citei para você a Bíblia, você com certeza anotou Romanos capítulo 2, versículo 4. Esse versículo quebra a falsa misericórdia que hoje em dia querem ter. Não, devemos aceitar todos do jeito que são, devemos amar a todos os pecadores, mas não ao pecado. Devemos aceitar todos, mas não aceitar o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E se o pecador ficar junto com o pecado, vai ser rejeitado. Se ele não quiser deixar o pecado. Romanos 2,4. A bondade de Deus te convida ao arrependimento. Eu quero ler para você o Diário de Santa Faustina, no número 1728. Diário de Santa Faustina, 1728, diz assim: escreve, minha filha, que eu sou 3 vezes santo, abomino o menor pecado. Não posso amar uma alma manchada pelo pecado, mas quando ela se arrepende, não há limites para a minha generosidade para com ela. A minha misericórdia a envolve e a limpa, justifica. Com a minha misericórdia eu busco os pecadores em todos os caminhos, e o meu coração se alegra quando eles retornam para mim. Eu me esqueço das amarguras com que ele alimentaram o meu coração e me alegro com a volta deles. É a imagem do filho pródigo. O pai vê o filho sujo. Ele não ama o pecado do filho, mas ele vê o filho arrependido, querendo ajuda. Ele corre ao encontro, ele abraça, o filho pede perdão, ele nem deixa o filho terminar, beija e já promete a restauração. Diz ao pecador que ninguém escapará do meu braço. Se fogem do meu misericordioso coração, hão de cair nas mãos da minha justiça. E ele vai continuar explicando profundamente com essa passagem que todos têm que passar pelo julgamento. E quem não aproveitar a misericórdia aqui, não vai conseguir misericórdia lá do outro lado. Quem não aproveitar aqui a graça que o Senhor nos dá,
não vai conseguir misericórdia. Infeliz daquele que não recorre à boa mãe do céu. Eu termino esse momento com um exemplo que está na página 103. Que exemplo profundo de um homem que foi um grande pecador, um tirano que matou muitas pessoas, mas que conseguiu a graça da salvação. Esse exemplo começa dizendo: feliz aquele que teve uma mãe que nos seus joelhos ensinou seu filho a rezar, ensinou seu filho a amar a Deus. Porque mesmo que o filho se desvie, aquela semente que recebeu de uma mãe que ama, você que é mãe, guarda essa palavra. Você que é pai também, mas especialmente aqui está dando esse exemplo de mãe. A semente de amor a Deus que você está colocando no seu filho nunca vai sair. Nunca, ainda que o seu filho se desvie, ele vai retornar. Olha que profundo. Ele está contando a história de um homem chamado Rafael del Riego. Quem é esse homem? Esse homem foi um homem que causou a revolta militar na Espanha, a revolta de Caberras, de San Juan, no ano de 1820. Presta atenção, esse homem, preso e condenado, ao ver desvencilhadas suas ilusões, sentiu arrependimento dos seus pecados, tocado pela graça divina. Quis se reconciliar com Deus e mostrou o desejo de se confessar com um padre dominicano, lá em Madrid. Foi chamado sacerdote. Riego, prostrado em terra, em lágrimas, fez a sua confissão, com tal dor de ter ofendido a Deus e com tantos sinais de arrependimento muito sincero, que o sacerdote não conseguiu conter suas lágrimas, vendo o arrependimento tão profundo daquele homem. O homem terrível, esse revolucionário tão perigoso, tão temido, ali estava manso e humilde, prostrado aos pés do ministro de Deus, do sacerdote. Não temia a morte que ele fora condenado, mas esperava sem medo. Doía-lhe na alma, sim, ter ofendido a Deus, que em toda a sua vida foi um tecido de crimes hediondos. E o padre, impressionado, lhe perguntou: diga-me, meu filho, que você fez para merecer essa graça tão extraordinária do céu? Esse arrependimento é um dom de Deus. O que você fez para conseguir isso? Meu padre, respondeu Riego, ainda a soluçar, toda a minha vida é um tecido de maldades e pecados. Eu não me recordo de coisa alguma que eu tenha feito para merecer essa graça da misericórdia divina. Todavia, se alguma coisa eu posso atribuir à minha conversão, é o rosário de Nossa Senhora. Como assim? Sim, padre. Quando eu era menino, a minha mãe, minha santa mãe, me levava à igreja de São Domingos, em Oviedo, e ali, de joelhos, nós rezávamos juntos o terço de Nossa Senhora. Morreu minha mãe, e antes de morrer, na sua agonia, ela me recomendou que eu nunca deixasse de rezar o rosário. E apesar da minha vida de pecados, eu nunca deixei de rezar o meu terço todos os dias. O padre disse: basta, meu filho, basta. Abre os braços e aperta Riego contra o seu peito comovido e diz: basta, meu filho, eu compreendo tudo agora. Maria Santíssima te salvou por causa dessa devoção do rosário, que você, por amor à sua mãe da terra, cumpriu. Dá graças a Deus por ela e não tenhas mais tristeza por deixar este mundo enganador. Vamos, um momento de dor, e tu irás com a tua mãe da terra e com a tua mãe do céu para o paraíso. As duas mães te esperam no céu. Parte agora para o céu, meu filho. Ele foi condenado à forca, ele seria assassinado, mas ele estava agora com grande paz, porque iria encontrar com a sua mãe da terra e com a sua mãe do céu, as duas lá no céu. Profundo arrependimento é um dom que Deus dá, especialmente para o verdadeiro devoto da Virgem Maria. O nosso propósito de hoje vai ser pedir essa graça do arrependimento sincero por meio da Virgem Maria. Por isso, escreve aqui no comentário, uma das orações mais amadas pela Virgem Maria é da Medalha Milagrosa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Eu tenho certeza
que se você cumprir esse propósito, escreve aqui no comentário e durante o dia inteiro, reze muitas vezes essa jaculatória, Deus vai te dar a graça de odiar o pecado e de um arrependimento sincero, não só na hora da sua morte, mas já aqui nessa terra. Vamos rezar durante todo o dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, que muitas pessoas amem a Mãe do Céu por meio de você também. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho, e ninguém vai ao Filho a não ser pela Mãe. Isso mesmo, ninguém vai a Jesus a não ser por meio da Mãe que Deus escolheu para nos entregar Jesus. São Luís Maria Grignion de Montfort, ele diz assim como o mundo não era digno, não era merecedor de receber o próprio Deus, Deus Filho, Deus feito carne, diretamente das mãos do Pai do céu, Deus escolheu que fosse através da Virgem Maria que nós recebêssemos o seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, todos os que encontram Jesus em Maria, nos braços de Maria. Através da Virgem Maria é que nós chegamos a Jesus. E isso eu vou mostrar para você, baseado naquilo que a igreja ensina. Isso eu vou mostrar para você que outras pessoas, quando recebem um trono, quando recebem uma qualificação maior, recebem poder, muitas vezes se corrompem, muitas vezes se afastam de nós, mas com a Virgem Maria não foi assim. Com a Virgem Maria foi diferente. Como se costuma dizer, se você quer saber quem é a pessoa, dê poder a essa pessoa e você vai ver qual é a verdade que existe dentro do coração dela. Porque muitas pessoas se corrompem com a fama, com o poder. Afinal de contas, nós temos em nós o pecado original. E é uma luta, a tendência do homem velho, da mulher velha. Mas com a Virgem Maria não foi assim. E você vai entender por que ninguém vem ao Filho a não ser pela Mãe. Você vai entender qual é o trono de realeza que Deus quis colocar Maria ao seu favor. Por causa de você, Deus colocou a Virgem Maria num trono tão alto, tão elevado, por amor a cada um de nós. Então, no nosso livro, nós vamos meditar hoje o título que está aqui, Trono de Misericórdia. Que trono é esse? Por que esse título? Grava bem essa palavra trono. É uma palavra muito importante para essa meditação de hoje. Durante a vida terrena, tinha a Virgem Maria um coração cheio de piedade, de ternura, de amor para com os homens. São Jerônimo explica, mas tinha de forma que ninguém podia se sentir tão vivamente suas aflições como Maria sentia as aflições alheias. Eu vou repetir. Ninguém podia, enquanto a Virgem Maria estava aqui, nessa terra, numa vida como a nossa, comum, ninguém podia se afligir com seus próprios problemas, tanto como ela se afligia com o problema alheio. Quer dizer, quando a Virgem Maria, estando aqui nessa terra, via uma pessoa sofrendo, ela se preocupava, ela tomava as dores dessa pessoa mais do que a própria pessoa. Imagina, esses dias eu estive com uma mãe que acabou de perder o filho assassinado. Foi algo muito doloroso. E a gente reza e tenta se compadecer daquela situação, que é muito dolorosa. Derrama lágrimas. Mas a Virgem Maria, ela se compadecia da dor do outro mais do que a própria pessoa. Ela se colocava no lugar do outro mais do que a própria pessoa. E aqui São Jerônimo vai dizer, bem está mostrado isso nas bodas de Caná. A senhora assumiu espontaneamente o ofício de compassiva colaboradora. Poucas pessoas entendem isso. Mas nas bodas de Caná, a Virgem Maria fez um sacrifício de si mesma. Porque não era a hora de Jesus começar a missão pública. E por isso ela teria ainda mais um tempo para ficar com o seu filho. Para Nossa Senhora, que estava viúva, não era fácil deixar o seu filho partir. Era um grande sacrifício, uma grande oferta a Deus. Mas quem é que antecipa a hora do sacrifício? Não é?
Nós que viemos aqui para viver no mosteiro, quando nosso pai e nossa mãe ficam sabendo que a gente vai deixar tudo e vir para o mosteiro, normalmente o pai e a mãe diz, fica mais um dia, mais uma semana. Dificilmente um pai e uma mãe diz, vai logo. Não. A Virgem Maria antecipou a hora de Jesus, da separação de Jesus, por causa da dor daquela família. Então, ninguém se deixa vencer em compaixão do que a Virgem Maria, enquanto ela estava aqui na terra. Presta bem atenção. Aliás, ainda mais misericórdia é a Virgem Maria no céu. Se ela foi bondosa aqui na terra, no céu ela é muito mais compassiva e preocupada com as nossas situações, mesmo que pareçam pequenas. A Virgem Maria se preocupa com cada um de nós. São Pedro Damião pergunta, porventura vós esquecestes de nós, miseráveis, agora que estáis exaltada a dignidade de rainha do céu? Longe de nós está o pensamento. É incompatível com a vossa grande piedade do vosso coração esquecer de uma tão grande miséria como a nossa. Presta bem atenção. As honras mudam os costumes, afirma um conhecido ditado. As honras mudam os costumes das pessoas, quer dizer, uma pessoa que é elevada a uma alta dignidade, muitas vezes acaba mudando o seu jeito de ser. Acaba deixando que a vaidade suba a cabeça. Mas esse ditado não se aplica à Virgem Maria. Existe também aquele ditado que diz, dê poderes a uma pessoa e você vai descobrir quem essa pessoa é. Isso acontece conosco, pobres pecadores, mas isso não aconteceu com a Virgem Maria. O próprio Jesus vai dizer para os discípulos, os grandes desse mundo dominam, querem ser reverenciados de uma forma soberba, orgulhosa. Não deve ser assim entre vós. Quem quiser ser grande, seja servo. Quem quiser ser o maior, seja o escravo de todos. A Virgem Maria aqui nessa terra se tornou a escrava de todas as pessoas. Mas lá no céu ela continua, mesmo sendo rainha, servindo a cada um de nós. Continua sendo mãe, continua tendo o coração cheio de bondade. Só que o nosso livro, Santo Afonso, vai explicar, ela não só continua cheia de bondade, mas aumentou muito mais o poder dela e o amor dela por nós. Expandiu o seu coração, isso é lindo demais. Vale isso para os homens no mundo, que se ensoberbecem e esquecem dos antigos amigos pobres, logo que se veem elevados a alguma dignidade. Assim não procede Maria Santíssima. Justamente por melhor ajudar os miseráveis é que se rejubila com a sua grandeza. Então a grandeza dessa mãe é justamente em ser mãe dos mais pobres, dos mais miseráveis, dos mais pecadores. Em vista disso, aplica-lhe Conrado as palavras de Booz a Ruth. Na Sagrada Escritura, em Ruth, capítulo 3, versículo 10, Ruth, capítulo 3, versículo 10, Booz diz a Ruth, filha, bendito sejas do Senhor, porque excedeste a tua primeira bondade com essa que você está fazendo agora. Você é bendita, minha filha, porque a primeira bondade que você fez foi grande, mas essa sua bondade de agora é muito maior do que a primeira que você fez. Está na Sagrada Escritura. Ruth é mais uma personagem que prefigura a Virgem Maria também, em vários aspectos, e esse é um deles. Quando ela pratica obras de bondade, ela é elogiada assim, essa tua bondade ultrapassa a tua primeira. Assim a Virgem Maria foi sempre crescendo mais em bondade, em virtude, e no céu chegou à plenitude do amor dessa mãe. Se grande foi a piedade de Maria para com os miseráveis quando ela vivia nesse mundo, muito maior é agora no céu. E a prova de que agora está a Virgem Maria conhecendo melhor as nossas fraquezas e misérias. Sua misericórdia aumentou com esse conhecimento,
como demonstram as inumeráveis graças que nos alcança. Assim como o esplendor do sol supera o esplendor da lua, assim a compaixão de Maria lá no céu ultrapassa a compaixão que ela tinha quando estava aqui na terra. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Assim como o brilho do sol é muito mais esplendoroso que o brilho da lua, assim a compaixão da Virgem Maria, agora que ela está no céu, é muito maior do que a compaixão que ela tinha, que era imensa quando ela estava aqui na terra. Antes ela podia cuidar dos filhos que estavam aqui, claro, rezava por todos, mas ela podia cuidar dos que estavam perto dela. Mas lá no céu, ela agora pode cuidar de todos os seus filhos. Isso é incrível, claro, aqueles que a invocam. Mas o nosso livro vai explicar que mesmo aqueles que não a invocam foram beneficiados pela Virgem Maria. Quem há que neste mundo não goze da luz do sol? Onde haverá um ser humano sobre cuja cabeça não caiam os esplendores da misericórdia de Maria? Olha que comparação interessante. Existe alguma pessoa nessa terra que não teve sobre si a influência da luz e do calor do sol? Existe alguma pessoa, mesmo os homens da caverna, não é? Uma pessoa que viveu sempre na sombra. Não existe ninguém que não teve a influência da luz e do calor do sol nessa terra. Assim, Santo Afonso está dizendo que não existe ser humano cuja cabeça não caiam os esplendores da misericórdia de Maria. Assim termina Conrado suas considerações. É por essa razão que nós lemos em Cântico dos Cânticos, capítulo 6, que a Virgem Maria é fulgurante como o sol. Ela é fulgurante como o sol. Mesmo os piores pecadores, mesmo aqueles que rejeitam a Virgem Maria como sua mãe, ela rezou por eles, ela alcançou graça para eles. Todas as pessoas foram beneficiadas pelas mãos de Maria, pela intercessão de Maria. Mas como isso é possível, irmão Luiz Maria? Como isso é possível? A gente vai voltar para o início do nosso tema, um trono de misericórdia. Grava essa palavra trono, porque essa palavra vai ser muito forte para você compreender o nosso tema de hoje. Foi o que Santa Inês revelou a Santa Brígida. Olha que lindo. Santa Inês teve uma Santa Brígida teve uma visão não só de Jesus e Maria, mas essa grande santa mártir do início do cristianismo apareceu para ela. E Santa Inês revelou a Santa Brígida: Nossa Rainha, ao lado do seu Filho no céu, não pode se esquecer de sua natural bondade. Até os pecadores mais ímpios, são obsequiados com as provas de sua misericórdia. Filho, filha, entenda bem isso. Quanto mais uma pessoa invoca a Virgem Maria, mas ela está se abrindo para os raios de bondade dessa mãe. Então, quando uma pessoa se consagra à Virgem Maria com a consagração simples, quando uma pessoa se consagra com a perfeita consagração, o método de São Luís Maria de Montfort, essa pessoa está autorizando a Virgem Maria a agir na sua vida mais e mais e mais. E claro, ela vai poder agir. Ela vai poder agir. Porque você está autorizando, como essa comparação do sol. Se uma pessoa vive na sombra, vive no escritório, ela às vezes precisa ligar o ar-condicionado porque tem um calor que vem do sol. Sempre a pessoa está influenciada pelo sol, claro. Mas essa pessoa não vai receber muitos raios. Então, por exemplo, não vai ter a vitamina D, que precisa dos raios do sol. Ela está se colocando menos sob a influência dos raios do sol. Pense nisso. Assim também com a Virgem Maria, todos os pecadores, mesmo os piores, e às vezes os piores pecadores, são muito mais objeto de intercessão dessa mãe, porque ela tem medo desses filhos se perderem. Mas, embora a misericórdia de Deus seja imensa para com todos os pecadores, aqueles que mais se aproximam do fogo e acabam sentindo mais calor e mais luz.
Então, quanto mais uma pessoa se consagra à Virgem Maria, invoca, reza o Santo Terço, usa a medalha milagrosa, usa o escapulário com fé, com piedade, procura imitar as virtudes da Virgem Maria, procura conversar com essa Mãe do Céu, mais essa pessoa vai ser beneficiada. Todos os homens participam da divina misericórdia, desde que a peçam. Aqui no livro está colocando essa condição. Se uma pessoa pede, vai receber, como está no Evangelho. Pedi e recebereis. São Bernardo escreve: Maria se faz tudo para todos e lhes abre seu compassivo coração, para que todos dele recebam: o escravo, o resgate, o enfermo, a saúde, o pecador, o perdão. E o próprio Deus recebe dela a honra e a glória, a adoração, que ela rende somente a Deus. É o sol e assim ninguém fica sem sentir o seu calor. E quem não amaria essa amabilíssima rainha? Pergunta São Boaventura. Ela é mais bela que o sol, é mais doce que o mel, é um tesouro de bondade para com todos. Para todos ela é amável, com todos é afável. Salve, pois, prossegue o inflamado santo, ó minha Santíssima Senhora, salve, ó meu coração e minha alma. Perdoai-me se vos declaro o meu amor. Se de amar-vos não sou digno, muito digna, entretanto, sois do meu amor. O meu amor por ti, mãezinha, é tão pequeno. Eu não sou digno de te amar, mas a senhora é digna de que eu me preste toda a reverência, todo o meu amor. Quando se dizem devotamente à Santíssima Virgem essas palavras: eia, pois, advogada nossa, a nós volvei esses vossos olhos misericordiosos, a Virgem Maria não pode deixar de volver os seus olhos para quem a invoca. Sempre que você reza Salve Rainha e você diz essas palavras: os vossos olhos misericordiosos, ó Mãe, a nós volvei, quer dizer, olha para nós. A senhora é uma mãe tão cheia de piedade, de misericórdia. Olha para nós, Mãe. Olha para a nossa necessidade. Olha para a nossa miséria. E olha, Nossa Senhora não pode deixar de olhar para você no momento que você reza esse trecho da Salve Rainha. Ela não pode rejeitar um filho quando ele reza essa oração. Eu vou contar para você um testemunho muito profundo de uma pessoa rezando a Salve Rainha e como Nossa Senhora olhou e como Nossa Senhora alcançou o milagre. Assim foi revelado a Santa Brígida. Ó soberana Senhora, exclama São Bernardo, como é grande a vossa misericórdia. Na terra inteira está cheia dessa misericórdia. Essa frase que eu disse agora, que eu disse antes, que Nossa Senhora sempre olha para quem reza a Salve Rainha, quando você pede os vossos olhos misericordiosos, a nós volvei, olhai para nós, foi ela que revelou a Santa Brígida. Ela disse a Santa Brígida que sempre que nós rezamos a Salve Rainha, ela volta o seu olhar para nós. Olha para esse filho que está precisando. Então, outra palavra muito forte, São Boaventura diz que essa mãe tem um desejo tão grande de fazer o bem a todos os seus filhos, que a Virgem Maria se sente ofendida quando você não pede ajuda dela. Ela é uma mãe que se preocupa tanto com você que ela se sente ofendida quando você está precisando e não pede ajuda a ela. Olha só, existem aquelas pessoas que injuriam a Virgem Maria, que ofendem a Virgem Maria. Ela se sente ofendida não somente por essas pessoas que blasfemam contra ela, que falam mal dela, que rejeitam ela. É muito doloroso. Pessoas que falam mal de Nossa Senhora. Isso é uma ferida no coração de Jesus. Mas está aqui, e São Boaventura vai dizer, não somente ela se sente ofendida por essas pessoas que a ofendem diretamente, mas aqueles que rejeitam pedir a sua ajuda. Quando você precisa e não pede a ajuda da mãe, você está ofendendo ela, ela queria te ajudar, mas é necessário que você peça. Até no Evangelho, Jesus pergunta, o que você quer que eu faça por você? Ele respeita a nossa liberdade e a Virgem Maria também.
Você não pedir a ajuda dela é uma ofensa a ela. Já pensou? Que amor essa mãe tem por você? Então, vós mesma nos ensinais, ó Senhora, exclama Santo Hildeberto, a esperar por graças superiores a nossos merecimentos. Quer dizer, graças que a gente não merece, já que sem cessar continuais dispensando tais favores. Para todos, Maria é um trono de misericórdia. A gente está chegando no ponto que eu queria dizer para você. Para todos, Maria é um trono de misericórdia. Isaías capítulo 16, versículo 15. Isaías 16, versículo 15. O profeta fez uma profecia. Ele disse que a obra da redenção da humanidade em Jesus Cristo nos deveria ser preparada por um trono de misericórdia. Está escrito: e será estabelecido um trono de misericórdia. Outras traduções, um trono de compaixão, um trono de bondade. Será estabelecido um trono de bondade. Está falando do futuro, está falando da redenção que Jesus Cristo vem trazer. Mas qual é esse trono? Qual é esse trono? Esse trono é a Virgem Maria. Esse trono é a Virgem Maria. Olha só na Bíblia, em Lucas capítulo 1, no versículo 32, o anjo Gabriel vai dizer à Virgem Maria que o seu filho, o filho que ela vai gerar nas suas entranhas, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi. A Bíblia está dizendo que o filho que ela vai gerar será grande. E Deus vai dar a ele o trono do seu pai Davi, do rei Davi. Quer dizer, a promessa do Messias, a promessa de um descendente de Davi, de um trono aonde ele vai reinar. Onde é esse trono? Que é o trono de Davi, que Jesus vai se assentar? O trono é a Virgem Maria. O trono de Jesus Cristo, menino, é a Virgem Maria. Ela é descendente de Davi. E ela é o trono onde Jesus quer reinar. Isso é muito profundo. Esse trono é a Virgem Maria. Assim como o Salvador é cheio de piedade, também o é Nossa Senhora, a semelhança do seu Filho. E nada pode recusar aquele que chama em seu socorro. Guerrico Abade faz Jesus dizer a Maria: minha mãe, em vós eu quero colocar a sede do meu reino, e por intermédio vosso hei de espalhar as graças que me foram solicitadas. Vós me destes o ser humano, quer dizer, o corpo, a parte humana, e eu vos darei ter parte em minha onipotência, com a qual possais ajudar e salvar quem quiserdes. Com grande afeto, dirigia Santa Gertrudes, certa vez, essas palavras à Virgem Maria: a nós volvei esses vossos olhos misericordiosos. Apareceu-lhe então Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços, mostrando-lhe os olhos de seu divino Filho, e disse: são estes os olhos misericordiosos que eu posso inclinar, a fim de salvar todos aqueles que me invocam. Você está vendo que a meditação de hoje está falando muito da Salve Rainha. Está falando muito que quando você invoca ela, a mãe, ela volta o olhar para você, mas ela volta o seu filho que está nos braços dela para você. O olhar de Deus menino se volta para você quando você reza a Virgem Maria. Especialmente hoje, nós estamos meditando sobre a Salve Rainha. Essa é uma oração muito especial. Antigamente era atribuída a São Bernardo, mas São Bernardo, na verdade, fez ela ficar conhecida. E ela foi escrita por um beato chamado Hermano José, né? José, na língua espanhola, José. Esse Hermano José fez essa oração da Salve Rainha, uma oração profundamente inspirada por Deus. E Nossa Senhora ela disse para Santa Gertrudes que quando você reza essa oração, ela não somente ela olha para você, isso ela disse a Santa Brígida também, mas ela volta o seu menino Jesus para você. E olha como isso é verdade. Uma vez um pecador
diante da imagem da Virgem Maria, pedindo a ela que alcançasse de Deus o perdão para todos os seus pecados, ele teve uma visão. Ele viu a bem-aventurada Virgem Maria voltar-se para o menino que tinha nos braços e lhe dizer: Filho, perder-se-ão essas lágrimas? Filho, perder-se-ão essas lágrimas? Reconheceu o infeliz pecador que Jesus Cristo, naquele momento, lhe concedeu o perdão. Claro, Nossa Senhora pedindo. Você está voltado para a imagem da Virgem Maria, chorando, dizendo: Mãe, pede a Jesus que me perdoe, porque eu ofendi o teu filho. Como aquela imagem do filme da Paixão, é muito bonito, quando Pedro acaba de negar Jesus. Foi um pecado gravíssimo, porque ele amaldiçoou as pessoas, ele perjurou, jurou falso, cometeu 2 pecados mortais. O perjuro, jurar falso, e a maldição, amaldiçoou. Mas arrependido, ele voltou para a Virgem Maria e disse: Mãe, eu neguei ele, eu neguei o teu filho. E Nossa Senhora faz o quê? Olha para Jesus e diz: Meu filho, se perderão essas lágrimas? Se perderão essas lágrimas? Nossa Senhora, quando ela faz Jesus voltar o olhar para você, é impossível que a misericórdia não se derrame sobre a sua vida. Por isso, ela é chamada esse trono de Jesus. Jesus sempre está no trono, que é no braço de sua mãe, sempre. Os reis magos encontraram Jesus ali e se prostraram adorando os reis do Oriente, de longe. Adoraram Jesus no seu trono, que foi o colo de Maria. Os pastores adoraram Jesus no seu trono, que foi o colo de Maria. O profeta Simeão, que foi avisado desde jovem que ele não morreria sem ver o Salvador, ele reconhece o Salvador no colo de Maria. Sempre. Nossa Senhora é o trono de Davi. E eu quero mostrar para você agora essa verdade de que ninguém vai ao Filho a não ser pela mãe. É verdade que ninguém chega a Deus Pai a não ser por Jesus. Ele é o único que é Deus e homem, que faz a ligação. A palavra religião, religare, essa ligação entre o céu e a terra. Só existe um caminho que leva ao Pai, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus diz. Mas também você vai aprender que ninguém vem ao Filho a não ser pela mãe. Conta-se nas crônicas franciscanas que Frei Leão uma vez teve uma visão de 2 escadas. 2 escadas. Uma escada era branca e a outra vermelha. Sobre a escada vermelha estava Jesus Cristo e sobre a escada branca estava sua mãe, Maria Santíssima. Presta atenção, ele reparou que alguns tentavam subir pela escada vermelha, mas caíam logo depois de subirem alguns degraus. Afinal de contas, Jesus diz: o meu caminho é apertado, a minha porta é estreita. Não é fácil seguir o caminho da cruz, não é fácil imitar Jesus, amar os inimigos, perdoar a todos que nos fazem o mal e mais ainda rezar por eles, querer o bem deles. É o caminho da perfeição do amor, mas é o único caminho. Então muitos tentavam por essa escada vermelha e caíam e tinham que recomeçar. Caíam e tinham que recomeçar. Então, tornavam a subir outra vez e caíam. Caíam logo depois de subir alguns degraus. Tornavam a subir outra vez e caíam novamente. Foram avisados que deviam subir pela escada branca, e por essa viu subir felizmente, porquanto a Santíssima Virgem Maria segurava na sua mão, e assim eles chegavam seguros ao paraíso. O nosso livro conta essa história, São Luís Maria conta essa história, dessa visão que Frei Leão teve e São Francisco de Assis explicou para ele. Que a escada vermelha significava aqueles que querem ir a Jesus Cristo sem a companhia da sua mãe. E a escada branca significa aqueles que vão a Jesus Cristo, mas de mãos dadas com a Virgem Maria. Jesus é o único caminho. E aqui traz uma nota. Essa visão é como o comentário para as palavras que Leão XIII e Bento XV haviam de escrever.
Ouve bem essa frase desses dois papas. O grande Leão XIII, o papa que escreveu os exorcismos, o papa que teve a visão do ataque do inimigo para a igreja nesses tempos e fez a oração de São Miguel Arcanjo, e também o papa Bento XV vão escrever: como só por meio do Filho nós chegamos ao Pai, assim ao Filho ninguém chega a não ser por meio da mãe. Vou repetir para você. Como só pelo Filho, e essa verdade é importante todo cristão católico entender, só pelo Filho, Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Não existe outro profeta, não existe outra pessoa. Só pelo Filho nós chegamos ao Pai. Assim, ao Filho ninguém chega a não ser por meio da mãe. Essa é a frase desses dois grandes papas da Igreja, que está apontando, de certo modo explicando essa visão que o Leão XIII não, que essa visão que o Frei Leão teve no tempo de São Francisco. Então, essa visão que ele teve da escada branca está apontando para você. Filho, será que você não está recorrendo pouco a mim? Diz a Virgem Maria. Ela fala, vou falar mais olhando nos seus olhos. Filho, eu estou aqui. Eu sou o trono de graças. Eu tenho meu filho Jesus aqui no meu colo. Eu sou o trono dele. Se você se aproximar de mim, eu vou voltar os meus olhos para você. E eu vou fazer o meu filho Jesus voltar à misericórdia, como diz o livro, que você não merece. A misericórdia. E muitas vezes nós nos tornamos dignos de Jesus virar o rosto para longe de nós. Mas aproximando da mãe, ele vai voltar os seus olhos misericordiosos para nós. Existe uma passagem bíblica em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Essa passagem é muito linda. Eu não deixei marcado, mas mesmo assim eu vou abrir aqui para você. Até é bom que dá tempo de você anotar, de você procurar essa passagem. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Essa passagem lindíssima. Vamos achar aqui. Hebreus 3, Hebreus 4, 16. Aproximemo-nos então com confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Existe um trono de graça. Esse trono, onde Deus Pai colocou toda a sua misericórdia, claro, é o coração de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo aqui, como diz em Lucas capítulo 1, deixa eu ver qual é o versículo, 32, aqui nessa terra, um trono humano, Deus Pai preparou para Jesus. E esse trono é a Virgem Maria. Deus preparou esse trono para você encontrar misericórdia. Temos um sumo sacerdote de se compadecer das nossas fraquezas. Aproximemo-nos então com confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. O auxílio que você precisa, Deus quer te dar por meio da Virgem Maria. Deus quer te ajudar. E como eu acabei de ler, Santo Afonso dizendo para você, São Boaventura dizendo para você, que você ofende a Virgem Maria quando você não pede a ajuda dela. Ela tem nas mãos o socorro para te dar, como na aparição de Nossa Senhora das Graças, de alguns dedos de Nossa Senhora não saíam os raios, ficava opaco. De outros dedos saíam raios brilhantes e outros não saíam. E a santa que viu Nossa Senhora, Santa Catarina de Labouré, perguntou: mãe, por que de alguns dedos, de alguns anéis, não sai essa luz? E ela disse: são as graças que eu tenho para derramar, mas os meus filhos não me pedem. Nossa Senhora se sente ofendida quando você está precisando de ajuda e você não pede ajuda a ela. Ela é esse trono onde a própria misericórdia se assentou. Jesus Cristo está no colo de Maria. Ela é também, claro, essa passagem está falando de Jesus Cristo, sim, mas os santos dizem
que tudo que se atribui a Jesus por natureza, ele é o trono da graça do Pai por natureza. Maria é o trono da graça de Jesus por graça. Então ela é esse canal da misericórdia. Ela é esse trono de graça onde você pode se achegar. Dizem os padres da igreja, não é, o irmão Luiz Maria? Você precisa se achegar a essa mãe das graças, essa mãe cheia de graças que brotam do seu filho Jesus. E eu quero terminar contando para você um testemunho muito forte de uma mulher que rezava. Não vou falar o nome dela, porque embora ela tenha colocado o seu testemunho, o seu nome, o nome de sua filha, eu prefiro não dizer, mas esse testemunho me marcou muito. Muitos acham que Halloween é uma besteira, não tem importância, que não precisa vestir os filhos de santos para poder contrabalançar essa cultura de morte que acabou entrando no Halloween. Não, meus irmãos, os exorcistas dizem que é um período muito perigoso, em que as pessoas ligadas ao satanismo fazem realmente rituais pesados. E para os satanistas é o dia mais importante que eles celebram, para profanar o dia de todos os santos. Então devemos tomar cuidado e não nos envolver com essas brincadeirinhas. Então eu quero contar para você esse testemunho muito forte dessa guerreira do exército de São Miguel. A paz de Jesus, o amor de Maria. Como eu agradeço a Deus pelas maravilhas que Ele tem operado em mim e sinto que ainda é pouco o meu agradecimento. Eu tenho vontade de gritar para o mundo inteiro como Deus é bom, como Ele tem cuidado de mim e da minha família. Por isso eu venho testemunhar a esse exército de São Miguel, sem o qual eu não teria alcançado tais vitórias. Na semana do Halloween, eu estive fiel na vigília e eu senti a fúria de Satanás dentro da minha própria casa, mas também a poderosa mão do Senhor a me proteger e aos meus, através da forte intercessão desse exército, ao qual eu pertenço e sirvo. Entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, eu comecei a sonhar com a minha filha. No meu sonho, no meu sonho eu via que ela corria perigo de vida e que estava envolvida com pessoas perigosas. Foram noites de angústia e eu me sentia em agonia, a madrugada toda em união com meu Jesus no Jardim das Oliveiras. E eu perguntava a ela, a minha filha, e ela não me dava nenhuma resposta, se algo havia errado, se algo havia acontecido com ela. Mas o sonho persistia. E eu senti Deus falando ao meu coração que havia a protegido da morte. Ela continuou sonhando, não só uma vez. Então, Deus insistindo com ela sobre a proteção da morte. O meu coração de mãe sofria com aqueles sonhos. E eu fui rezando a oração da Salve Rainha. E na parte que dizia, mostrai-nos Jesus, porque a gente pede que os olhos misericordiosos de Nossa Senhora se voltem para nós, e depois a gente diz, depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Ela aproveitou esse momento em que pedia para mostrar Jesus e ela dizia assim, mostrai-me o que está acontecendo com a minha filha. Ó Virgem Maria, ó Jesus, iluminai as trevas de dentro da minha casa, que eu estou sem saber. E no dia seguinte, com muita dificuldade, a minha filha se abriu. Ela disse que havia um grupo que estava em posse de uma foto dela muito íntima, que mostrava o seu corpo, e que a chantageavam a fazerem algo para eles. Ela chorou muito, um choro profundo de quem estava sofrendo sozinha há muitos dias. E falava apressada, correndo, como quisesse despejar toda aquela opressão que ela estava sofrendo sozinha. Eu chorei junto com a minha filha e disse, minha filha, eu te amo. Eu sempre vou estar contigo, sempre vou te entender, estar do teu lado. Por que você sofreu sozinha e não pediu a minha ajuda? Você está entendendo por que Nossa Senhora fica triste quando você não pede o socorro dela? Essa mãe disse, por que você não pediu a minha ajuda? Por que sofreu sozinha? E ela sentiu medo. A minha filha sentiu medo de ser julgada.
e eu disse a ela do amor que Deus tem por ela e que me dava a graça também de amar a ela e perdoar sem julgar. Então ela partilhou comigo, olha só, ela partilhou comigo que entre aqueles dias ela estava decidida a não contar a ninguém, resolvendo tirar sua própria vida. Esse grupo de jovens envolvido com coisa de seita satânica queria que ela participasse com eles. E ela não queria ir, mas eles estavam em posse de uma foto que talvez numa brincadeira, cada um tirou a sua e ela também enviou uma foto de parte do seu corpo, da sua intimidade para eles. Com essa chantagem ela estava desesperada e decidiu tirar sua própria vida. Decidiu tirar sua própria vida. Olha só o perigo que essa jovem foi liberta porque uma mãe reza e rezou com a Salve Rainha pedindo a ajuda de Nossa Senhora. O meu coração desfaleceu ao ouvir e imaginar o que poderia ter acontecido. Foi a mão poderosa de Deus que livrou a minha filha e me alertou por meio do sonho. Louvado seja Nosso Senhor. Nos dias seguintes eu me senti como que atropelada por um caminhão e não conseguia nem sequer rezar direito. Mas eu sentia que todo aquele exército de oração, o exército de São Miguel, tinha orado por mim e me fortalecido. Eu tenho certeza hoje que cada dia devo rezar com fervor pela proteção de cada membro dessa família Exército de São Miguel, de suas famílias, como todos rezaram por mim. No dia seguinte, o irmão Luiz Maria deu a profecia de uma jovem que havia sido liberta. Ela diz, o irmão Luiz Maria ou o irmão Emanuel Maria, eu não lembro, que deram a profecia de uma jovem que havia sido liberta de se envolver com grupos perigosos e que seus pais iriam chorar a sua morte se ela não se libertasse, mas que pela libertação dada a ela, essa realidade foi mudada. Eu tomei posse dessa graça e ela ainda passou alguns dias no quarto escuro, em ar de tristeza e traumatizada, mas graças a Deus, ainda hoje, no primeiro dia do cerco, quando os prantos de emoção veio me contar que foi contratada para um emprego, está retomando a sua rotina, o seu trabalho e a sua vida. Deus é bom todo tempo Deus é bom. Por isso, o seu propósito de hoje é rezar bastante a oração da Salve Rainha. É apresentar a Nossa Senhora suas dores, suas aflições, sabendo que ela é esse trono de graça, que está em Lucas 1,32, o trono que Deus prometeu que daria a Jesus é o colo de Maria. Ela é esse trono de graça que está escrito em Hebreus capítulo 4:16, o trono para que você encontra misericórdia. Então vamos terminar rezando essa Salve Rainha e o seu propósito é rezar durante todo esse dia a oração da Salve Rainha e prestar atenção no momento que fala, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois mostra-me Jesus. Você vai alcançar o auxílio oportuno na sua necessidade. E para saber que você chegou até o fim dessa formação, coloque aqui no comentário, além de algum testemunho que você queira dar com a Salve Rainha, escreve Salve Rainha. Salve Rainha. Rezemos juntos e o nosso propósito de hoje, rezar durante o dia, várias vezes que nos lembrarmos essa oração. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.